O Centro vai ser o grande vilão do DCU e ele já apareceu na série de Pacificador e talvez você não tenha reparado. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e esse vídeo já se liga até com um vídeo que saiu ontem sobre Lanterna Verde. Vou deixar aí no card pra vocês, né, caso vocês não tenham assistido, eu explico um pouquinho quem foi o Centro na DC, né. Eu vou explicar aqui de novo porque a teoria é formada nisso. É uma teoria feita por mim, tá? Eu criei isso aqui na minha cabeça, então eu vou comentar isso com vocês, essa teoria, essas possibilidades e como isso também pode estar chegando de fato no DCU. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essa teoria, né, meio maluca que brotou na minha cabeça. Eu falei, pode ser, pode acontecer, então vou fazer um vídeo. Tudo começou quando James Gunn confirmou pra gente que o Darkseid não vai ser o grande vilão do DCU, né, desse primeiro capítulo. Então a gente já começa a criar outras possibilidades. Até porque a possibilidade que a gente mais tinha em mente era o Darkseid, por toda a questão do planeta salvação, por toda a questão de Salvation Run, tudo que eu já expliquei pra vocês aqui no canal, nesse vídeo que tá aí no card pra vocês, né, aonde o planeta da salvação, que é aquele planeta pra aquela dimensão, aonde prende meta-humanos que a gente viu na segunda temporada de Pacificador, nos quadrinhos pertence ao Darkseid, né? E tudo isso se encarreta na grande história de Crises Infinitas nos quadrinhos, com o Darkseid vindo pra Terra cobrar, né, os metas que estão no seu planeta, do seu domínio, né? Mas, com James Gunn confirmando que o Darkseid não vai ser o grande vilão desse primeiro capítulo do DCU, as coisas mudam. Mas o planeta da salvação não tá lá? Sim, isso não tira o fato de que o Darkseid pode aparecer futuramente com certeza no DCU. Porém, o vilão do primeiro capítulo talvez não seja o Darkseid. A teoria principal aqui do vídeo é essa, de que seja o Centro. Vamos começar falando quando que o Centro aparece, quem é o Centro e como que isso tudo começa, né? Bom, nos quadrinhos nós temos uma saga muito interessante da Era de Prata da DC, chamada, né, A Nova Fronteira. Uma saga perfeita, uma saga muito boa dos quadrinhos e, como eu falei, da Era de Prata. Essa saga teve como principal vilão, de fato, o Centro, que é uma entidade cósmica, né, da DC, dos quadrinhos da DC, que já existe no mundo antes mesmo dos humanos serem colocados na Terra, né? O Centro, ele pode se manifestar de qualquer tipo de forma, né, cara? Qualquer forma física. Mas a versão que ele aparece em Nova Fronteira e que ficou mais marcante é em uma ilha viva. Sim, o Centro, ele consegue se ser e ele consegue controlar meio que mentalmente esses seres. Série do Lanterna Verde, dos Lanternas, né? Por isso que eu fiz o vídeo de ontem e por isso que eu falei que esse vídeo aqui se liga ao vídeo de ontem, por isso que eu deixei no card e vale a pena vocês assistirem. Nós temos os rumores do Centro aparecer na série dos Lanternas e, continuando nos quadrinhos, né, quem derrota, né, o Centro no final da história de Nova Fronteira, no final da saga de Nova Fronteira, é o próprio Hal Jordan, o Lanterna Verde do Hal Jordan. Então a teoria e todos esses rumores estão batendo. A gente pode ter o Centro aparecendo já na série dos Lanternas para introduzir o personagem, essa entidade de fato, né? Até porque faria sentido, já que o Hal Jordan já conheceria um pouco mais do Centro, né? Ele que consegue derrotar o Centro no final de Nova Fronteira e já se ligaria a esse grande plano do James Gunn. Mas assim, Nova Fronteira vai ser adaptada no DCU, porque pro Centro ser o grande vilão, Nova Fronteira teria que ser adaptado, correto? Correto. Aí que vem a questão. James Gunn já confirmou pra gente que ele tá pegando detalhes e características da saga de Nova Fronteira para o capítulo do DCU. Ele já confirmou isso pra gente quando ele começou todo o DCU, quando ele começou todos os seus planejamentos, os seus projetos. Ele confirmou que tava se inspirando, né, pra fazer algum filme da Liga da Justiça ou pra fazer alguma saga mesmo no DCU, características da saga de Nova Fronteira dos quadrinhos e algumas características da Liga da Justiça da série animada, né? Esses foram os pontos que o James Gunn pegou como inspiração para esse primeiro capítulo do DCU. Inicialmente, a gente não sabia como e por que ele pegaria algumas características de Nova Fronteira. Porque, como eu falei, nos quadrinhos é uma saga muito importante para os quadrinhos. O primeiro encontro de Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha foi durante a saga de Nova Fronteira. Então, é uma saga muito importante, principalmente para os quadrinhos. Muitos fãs não querem que o James Gunn adapte Nova Fronteira
já assim de cara nesse primeiro capítulo do DCU. Mas a gente não manda no James Gunn. E como ele tá pegando inspiração em Nova Fronteira, né, cara? Ele já falou isso pra gente, nós temos os rumores do Centro aparecer, e ele confirmar que o Darkseid não vai ser esse vilão do primeiro capítulo, a gente pode sim teorizar que o Centro vai ser o grande vilão. Mas o que se liga com o Pacificador, que você falou que ele aparece em Pacificador, que você tá viajando? Vamos lá, a gente tem que levar em consideração que tudo que a gente tem no DCU e em qualquer outro universo cinematográfico, né, universo compartilhado, são adaptações. Adaptações. Nada vai ser 100% fiel aos quadrinhos, assim como nada vai ser 100% original também. Tudo é uma adaptação. Então a gente pode ter coisas sendo mudadas, coisas sendo modificadas, mas que não vão tirar a fidelidade dos quadrinhos. A teoria que eu criei na minha cabeça, que faz muito sentido, né, somado a esses rumores do Centro aparecer já no próprio Centro. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, nos quadrinhos e principalmente no final da saga de Nova Fronteira, o Centro ele aparece como essa ilha viva para lutar contra a Liga da Justiça e contra os heróis da DC. Ele aparece como uma ilha viva de fato, que consegue voar, sai da terra ali, né? E o grande plano do Centro, tanto nos quadrinhos quanto também a gente, obviamente, se ele aparecer vai ser o mesmo plano, é dizimar a humanidade. Sabe, a gente tem esse grande plano do próprio Centro. Ele não gosta dos humanos e ele acredita que os humanos estão acabando com a Terra gradualmente. Essa é a grande questão do Centro nos quadrinhos, né? E vamos lá. Quando o Rick Flag Sr., né, apresenta todo o planeta salvação pra gente naquela sede do governo americano ali lá na série de Pacificador, a gente consegue ver que tudo é muito parecido com a Terra. A natureza, as cachoeiras, tudo é muito parecido com a Terra. E quando o Pacificador é jogado no planeta salvação, nós vemos que a maior parte, pelo menos do que a gente conseguiu ver do planeta salvação, é plana. É reta, entendeu? Então, talvez o planeta salvação, aquela dimensão para prender meta-humanos, seja uma ilha. E caso for uma ilha, pode ser o próprio Centro. Como eu falei, é adaptação. Nos quadrinhos, o planeta salvação é um planeta, um planeta normal, inabitado, né, que serve de fato jogando meta-humano no planeta que pertence a ele. E ele vai cobrar. Só que como Darkseid não vai ser pelo menos o vilão do capítulo 1, a gente pode ter o James Gunn adaptando isso. O Centro é o próprio planeta salvação. Como eu falei, nos quadrinhos o Centro, o grande plano dele é dizimar a humanidade, porque ele acredita que estão acabando com a Terra. Mas, caso o Centro seja o próprio planeta salvação aqui no DCU, ele ficaria bravo e o seu grande plano seria dizimar os heróis, justamente porque do nada, um planeta inabitado, que poderia ser o Centro, essa entidade cósmica que tá descansando, que tá vagando como um planeta mesmo, né? Nos quadrinhos ele é uma ilha, aqui ele poderia ou ser de fato uma ilha vagando pelo universo, ou até um planeta. O Centro tem o poder de conseguir se materializar de qualquer forma física, então poderia ser um planeta, é uma entidade cósmica, né, cara? E bom, ele desencadearia essa questão de ficar bravo com os humanos. Por isso, é um planeta, cara, é um lugar que não tem ser vivo nenhum. Do nada, começou a vir seres com poderes presos naquele local. Na minha cabeça, cara, isso faz muito sentido. Colocaria o Centro como o grande vilão principal dessa primeira saga do DCU, já que não vai ser o Darkseid, e se liga a tudo. Os rumores do Centro aparecer na série dos Lanternas, o James Gunn já confirmou que o Planeta Salvação vai aparecer na série dos Lanternas, tá? Vai ter ligação com a segunda temporada de Pacificador. Então, a gente já começa a ligar tudo. Por que o Planeta Salvação do nada apareceria em Lanternas? Ok, esse deve ser o grande ponto principal para encadear, talvez, no grande vilão dessa primeira fase do DCU, que pode ser o Centro de fato. Mas, na teoria, não teria por que isso aparecer assim na série dos Lanternas do nada. Poderia ser ou porque alguns Lanternas estão sendo presos no Planeta Salvação, ou porque o Centro, que tem ligação com o Hal Jordan nos quadrinhos, poderia ser o grande vilão do DCU e já pode ser revelado, né, na série dos Lanternas. Eu acho difícil, tá? Eu acho que o Planeta Salvação pode aparecer na série dos Lanternas, né? Caso for o Centro, não deve ser revelado ainda agora, mas isso pode ser revelado depois. E isso poderia começar a ter o impacto, como eu falei, o Centro do nada, um planeta que não é inabitado, né, cara? Um planeta que seria um ser vivo, no caso se fosse o Centro, né? Que é uma entidade cósmica,
começa a receber meta-humanos do nada, como uma prisão mesmo. Obviamente, uma entidade cósmica sabe que aqueles seres são da Terra, então ele cobraria a Terra. Quadrinhos, a Nova Fronteira, ela é responsável na Era de Prata por unir todos os heróis da DC, da Liga da Justiça pela primeira vez nos quadrinhos para lutar contra o Centro. E a gente poderia ver isso justamente nesse primeiro capítulo do DCU. Todos os heróis se unindo para tanto tirar os meta-humanos que estão presos do planeta Salvação de lá, quanto também para lutar contra uma grande entidade. Até o momento a gente a gente sabe, né, que nenhum herói, a não ser a Gangue da Justiça, tem uma parceria, entendeu? A não ser a Gangue da Justiça mais o Superman e a Supergirl, né? Não tem nenhuma parceria. A gente imagina que já deve ter aí, por exemplo, muitos heróis, muitos metas aí dentro do DCU que ainda não foram apresentados pra gente, mas já existem, né? E que não tem ligação nenhuma. A gente não tem notícia em um jornal, a gente não tem isso, não tem aquilo. Parece, né, que os heróis, os meta-humanos do DCU estão completamente isolados. E algo precisa unir todo mundo e faria total sentido ser o grande centro, o grande planeta salvação, que seria o próprio centro, e adaptaria essa questão de Nova Fronteira, né, cara? Assim como James Gunn já confirmou que ele está se inspirando em Nova Fronteira para esse primeiro capítulo do DCU. Eu acho que faz muito sentido. Essa teoria na minha cabeça faz muito sentido. E, obviamente, como eu falei, não descarta a vinda do Darkseid. Porque por mais que, né, por exemplo, vamos levar em consideração que a teoria tá certa. O centro é o planeta salvação de fato no DCU. Não tira, né, a possibilidade do Darkseid ser o dono do planeta salvação, assim como é nos quadrinhos, entendeu? A questão é que nos quadrinhos é só um planeta normal, e quem vai cobrar o que estão fazendo no planeta salvação prendendo metas é o dono do planeta, que é o Darkseid. Aqui seria diferente. Quem vai cobrar é o próprio planeta, que seria uma entidade cósmica, o próprio centro. Ele cobraria o pessoal da Terra, né, os humanos, por estarem tacando meta-humanos nele, e a gente veria a grande luta final contra o centro, mas não impediria, como eu falei, do Darkseid ser ainda o grande dono do planeta salvação. Planeta salvação, né? O centro sendo derrotado, ele desapareceria, morreria, não sei como fariam isso. Nos quadrinhos, né, o Hal Jordan destrói completamente a ilha do centro, né? O centro inteiro. Ele, com o seu poder do anel, ele destrói, ele acaba com a ilha inteira. A gente poderia ver isso acontecendo e, obviamente, Darkseid saberia que um dos seus planetas, mesmo sendo o centro ou não, foi destruído, entendeu? Na teoria, sendo centro, ele veria que foi destruído e ele poderia vir futuramente para a Terra para cobrar o porquê destruíram o seu planeta, entendeu? Isso, cara, sendo centro ou não, de qualquer forma o Darkseid deve chegar no DCU, principalmente em alguma relação com o Planeta Salvação, assim como é nos quadrinhos. Mas eu acho que essa teoria do Planeta Salvação ser o próprio centro faz muito sentido, e na minha cabeça faz muito sentido e ligaria literalmente tudo, sabe? Faria a ligação para tudo dentro do DCU. Comenta o que vocês acham sobre essa teoria, se você acha que pode ser o centro, não pode ser o centro, se vai ser outro vilão, se vai ser o Brainiac, o grande vilão do primeiro capítulo. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.